Bem, retornei. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ouvi a voz da Lara. Lara, eu te ouvi aqui, eu tava com... Oi, Lu, o meu tava dando erro. Não... Oi! Ah, meu povo! Daiane também, hein, Daiane? Tô Oi. aqui. Oi! Eu tava aqui com fone no ouvido, aí eu vi a Lara. Gente, que coisa boa! Cadê o meu povo? Deixa eu ver aqui, o povo tá voltando. Alexandra, Estamos o aqui. Arthur, que bom, Arthur. Obrigada. Beatriz Luz. Acho lindo na hora que eu falo Beatriz Luz. Acho lindo, Luz. Obrigada. É igual que a minha Maria Clara. Dá uma coisa boa pra gente, né? Que bom. É um diferencial, Thiago. Não é? Ó. Cássia, cadê Cássia? Cadê minha aluna que tá caladinha, meu Deus? Lá em sala ela dá umas tiradas que ela tá caladinha. Saudade de você, Cássia. Daiane, tá joia, Daiane? Daniele, Débora, Emanuele, Fabiane, Gabriela, Glenda, Igor, o João Vitor Faria, João Vitor Freitas. Não sai não, João. Lara, Leandro, Lívia, Lucas, Marcelo, Marcos, Amelina, Poliane, e tem mais aqui, ó, que aí para de aparecer para mim. A Poliane Monique, a Poliane, a Stephanie Carolina, a Thaís Mapa, ei Thaís, Vitória. Tem uma turminha aqui, gente, que vocês não sabem o tanto que vira e mexe, eu só mando mensagem para eles, né? A Thaís, o Marcos, né? A Brenda, a Daiane, o João também tá ali. Enfim, tem uma turminha, quero agradecer e sempre contando aí com o apoio de vocês. Sempre muito obrigada, tá? Bem, então acho que agora o povo já voltou, a gente pode dar continuidade, tá certo? O que eu queria combinar com vocês? Como agora eu vou colocar questões fechadas, e vou colocar questões fechadas assim, daquelas que vocês podem encontrar num concurso, numa situação, então elas às vezes são longas. Vem todo um enunciado, depois vem o descritor, depois vem a pergunta. E eu quero combinar o seguinte: mesmo que você logo de cara já tenha a resposta, não fala não. Porque nós temos colegas que estão ali pensando e esse que é o objetivo, tá bom? Aí na hora que for para poder falar a resposta, pessoal, agora quem souber pode falar, tá? Ou mesmo que não tiver certeza, o importante é participar, tá? Mas por quê? Tem colega que fica caladinho, mas que ele tá aí, né? Por trás, ele às vezes nem vai falar não, mas ele está ali pensando e ele tem a oportunidade de raciocinar e pensar, né? Se a gente der a resposta pronta, ele vai acabar nem sabendo se ele acertaria ou não, tá? Então, oi, Daiane. Minha internet tinha caído, eu nem escutei o que você tinha falado depois. Ela caiu e voltou só agora. Não. Então tá, mas eu agradeci a vocês que estão aí sempre me ajudando em relação às mensagens que eu envio, né, pro WhatsApp. E foi isso, tá, Daiane? Tá, joia. E é bom. Aí, ó, e ouvir a sua voz, que é um espetáculo. Eu queria ouvir a voz de todo mundo. Tem gente aqui que eu provoco e não fala nada. Saudade de vocês. Mas era isso, tá, Daiane? Então, o que a gente vai combinar? Agora o microfone desligado, para na hora que eu falar assim, pode responder, aí vocês podem me falar a resposta, tá bom? E aí a gente corrige, a gente tira a dúvida. Então vamos. Então vamos aqui, revendo a matéria, tá aqui com esse. Deixa eu colocar o meu point, tá? Para literalmente a gente poder recordar aqui alguns aspectos, alguns já citados hoje, outros ainda não, mas para a gente poder rever esse aspecto. Vejamos. Pergunta 1. Apesar dos fatores responsáveis pela provável ocorrência do aumento do número de fibras musculares ainda permanecerem obscuros, sobrecargas crônicas impostas ao músculo esquelético de várias espécies animais parecem estimular o surgimento de novas fibras através de dois mecanismos: a partir das células satélites e por meio da cisão longitudinal da fibra muscular.
E essa observação ela foi tirada de um artigo que é o papel da hiperplasia no aumento do músculo esquelético, tá? Bem, a alteração do tecido muscular esquelético, em que ocorre a diminuição do tamanho celular pela diminuição da carga de trabalho do músculo, e se enquadra em um dos tipos de adaptação do celular. Assinale a alternativa que está correta na definição deste tipo de adaptação. Ou seja, qual que é a palavrinha que correlaciona, né, a adaptação do tecido muscular esquelético quando há diminuição do tamanho celular? Pensem aí, vejam para mim, por favor, qual que seria a sua resposta. Vamos só dar um tempinho para o colega também pensar. Essa eu acho até que não precisa de muito tempo não, né? Porque ela já foi dita e ela é fácil. Vou chamar a atenção aqui, ó. Diminuição do tamanho celular pela diminuição da carga de trabalho. Deixa eu ver aqui, tirar aqui. Pela diminuição da carga de trabalho. Então, tem a ver com o que nós recordamos anteriormente, que é uma das possibilidades de adaptação celular, né? E nesse caso específico, quem é que me falaria? Qual que é a resposta? Hipotrofia? Hipertrofia. Exatamente. D de dado, hipotrofia, tá? Por quê? Diminuição, né? Ele está falando diminuição do tamanho, ou seja, diminuição é envolvimento da diminuição do volume, pela diminuição da carga de trabalho. Diga. Mas seria errado se falasse atrofia também? Não seria errado não, João, tá? Hipotrofia ou atrofia refere-se à mesma característica, tá? Só que aqui também a gente não tem essa opção, tá? Então, é hipotrofia ou atrofia, sem problema nenhum, tá certo? Ok, gente? Em relação a essa, como eu falei, acho que essa daqui ela é bem tranquila, os conceitos, né? Inclusive, a gente já recordou e falou sobre isso também. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 2. As células têm a capacidade de se As células têm a capacidade de se adaptarem funcional e morfologicamente a estresses fisiológicos ou a estímulos nocivos e a todo tipo de agressão. Neste contexto, as células podem se adaptar, exercendo a hipertrofia, que na patologia é definida como. Olhem só. Hipertrofia, né? Ó, vamos destacar aqui. Pensem, não é para responder ainda, né? Só aqui para o diferencial. Ainda mais que as palavrinhas parecem tanto, né? Hipertrofia. O que vocês marcariam para mim? Pensem que eu já vou perguntar. Ok? Quem pode me dar a resposta? Qual que é a letra? Letra A, né? Olha, por quê? Reparem, nós vimos que é hipertrofia. Hiper é aumento, né? Então, na verdade, é uma situação inversa do que a gente falou anteriormente. Então, eu tenho o aumento do volume celular. Então, na hipertrofia, é o aumento do volume celular. Eu não vou nem ficar falando das demais, que é para não gerar confusão a cabecinha de vocês aí, né? A gente tem que consolidar aqui, literalmente, conceitos corretos. Então, a hipertrofia é o aumento do volume celular, tá bom? Então, é certinho. Professor, Oi, diga, João. o que que o ácido lático tem a ver com isso? Pode me responder? Ácido lático, e quando você acaba tendo um aumento da atividade celular, você também tende a ter um aumento da produção de ácido lático ali nas células musculares.
tá bom? É Tá bom. aumento da atividade, uma característica de atividade. Se ela funciona mais, ela acaba, muitas das vezes, gerando uma maior produção de ácido láctico interno, tá bom? Obrigado. De nada, João. Então, vamos para a pergunta 3. Olhem só. A anemia por deficiência de ferro resulta de longo período de balanço negativo entre a quantidade de ferro biologicamente disponível e a necessidade orgânica desse oligoelemento. Isso foi dito pela Regina, né, que é aqui a autora, num artigo também falando sobre a prevalência da anemia ferropriva no Brasil. Bem, então, levando-se em consideração a anemia ferropriva, tá? A anemia ferropriva, são sinais e sintomas dessa manifestação, exceto, vejamos, limitação da capacidade de exercícios, taquicardia, palpitação, dispneia e sudorese, fraqueza, cansaço, palidez, edema, rubor e dor, disfagia, perversão do apetite. Então, pensem qual é aquela que não faz parte de sinais e sintomas de anemia. Tem microfone ligado e musiquinha rolando. Diga, João. Letra D. Ah, não, pode deixar. Eu acho que é C. Letra Fraqueza D, e né? Então, vejamos. Vamos, É a letra D, letra Eu acho que é a D. letra Edema, D. Edema, rubor. ele é referente à inflamação, não a... Exatamente, exatamente. Então vamos e eu vou explicar, tá bom? Então a resposta correta é D de dado, porque falaram aí, é isso mesmo. Na hora que eu falo edema, rubor e dor, são 3 dos 5 pilares dos sinais cardinais, que inclusive mais adiante eu vou falar sobre eles também, tá? O que são os sinais cardinais? São os sinais que ocorrem no processo inflamatório. Então, o indivíduo tem edema, né, que é o inchaço, ele tem um rubor, que é aquela vermelhidão, ele tem dor, né, sensação dolorosa, ele tem calor, que é o aumento da temperatura, que é a febre, e ele tem perda de função. Então, são os 5 sinais. Aqui foi dito justamente porque são características de processo inflamatório e não necessariamente nenhuma associação direta com a anemia. As demais, todas elas, deixa eu pegar aqui, Carita, todas elas relacionam-se à anemia. E aqui, inclusive, gente, independente dela ser ferropriva ou se ela fosse qualquer outra anemia, ela promove sintomatologias muito clássicas, muito pontuais, que é o indivíduo com anemia, ele tem uma menor oferta de oxigênio. Então, ele acaba tendo uma limitação da capacidade de atividade física, né? Como eu vou ficar subindo vários lances de escada se a minha oferta de oxigênio está menor? Na verdade, esse indivíduo ele fica mais fadigado, mais cansado, mais fraco. É aqui, ó, fraqueza, cansaço, palidez, tá? Esse indivíduo tende a sofrer mais situações, por exemplo, taquicardia. Por quê? Ele faz pouca atividade, mas já é extenuante, né? Então, ele tende a ter taquicardia, palpitação, sudorese, dispneia, ou seja, aquela dificuldade, às vezes, sensação de dificuldade respiratória, tá? E alteração no apetite. Então, todas essas aqui citadas, se a gente observar lá no nosso material, são características de anemia. Sendo que edema, rubor e dor são sinais do processo inflamatório, tá bom? Então, aqui no caso específico é de fato, tá? A letra D de dado. Então, vamos. Próxima pergunta. Pergunta 4. A hematopoese inicia-se com uma célula-tronco pluripotente. Célula-tronco pluripotente é aquela célula que possa se diferenciar em vários tipos celulares, tá? Por isso que a gente fala pluripotente, capacidade de se diferenciar em vários outros tipos, que tanto pode autorrenovar-se, como também dar origem às distintas linhagens celulares.
Essas células são capazes de repovoar uma medula, cujas células-tronco tenham sido eliminadas por irradiação ou quimioterapia. Bem, isso aqui eu retirei do livro de Fundamentos de Hematologia. Observe as 3 afirmativas sobre o tecido hematopoético e o sangue. Bem, aqui na verdade eu acho que vai funcionar melhor se vocês, eu vou até deixar aqui pontuado para depois passar para o próximo slide. Por quê? Vocês vão ter que me falar se essas frases são verdadeiras ou falsas. Olhem só. Frase 1. O tecido hematopoético possui como função a produção de células do sangue. Pense se ela é verdadeira ou falsa. Os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea e posteriormente passam para a corrente sanguínea. Pense isso também. Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. Então, parem. Pensem, tá? Vê se elas são verdadeiras ou se tem alguma falsa, se todas são verdadeiras, enfim. Pensem aí, que aí eu vou passar para vocês me darem a resposta. Ok? Aí, na hora que eu passo aqui, ó, qual que seria? Todas são verdadeiras? Ou tem alguma que seja falsa? Enfim, qual que vocês marcariam? Eu acho que a letra C. Eu também marcaria C. C? Eu ia dizer também. Também marcaria assim. Novamente, pra gente reler de novo. Vou voltar. Eu acho que vocês estão precisando ler de novo. Se fosse, vocês estão achando que a frase 1 seria falsa. Analise ela direitinho. O que é hematopoese? Hematopoese é a formação de células do sangue. Então, o tecido hematopoético, ele tem como função a produção de células do sangue. Ela é verdadeira. Assim como vocês acharam que as demais também são verdadeiras. Os glóbulos vermelhos, ou as hemácias, né? Só para recordar, glóbulos vermelhos, hemácias, eritrócitos, é a mesma coisa. Eles são produzidos na medula óssea e posteriormente passam para a corrente sanguínea. Sim, né? Também é verdadeiro. Tanto é que a medula óssea vermelha, ela recebe esse nome pela grande quantidade de hemácias, tá? E os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. Semana passada eu apresentei a vocês, eu falei que os linfócitos, eles possam ter linfócitos B de bola e linfócito T de timo, né? Então, o linfócito B, ele é produtor, sim, de anticorpos. Então, na verdade, todas as 3 frases, elas estão corretas, tá? Todas elas. Tecido hematopoético é aquele tecido o quê? Formador do processo de hematopoese, que significa produção, formação de células do sangue. Tá bom? Então, que bom que eu tô perguntando aqui, porque senão se fosse em prova tinha errado. Olhem só. A 1, 2 e 3 são verdadeiras. Tá certo? Aqui, ó. O ruim, assim, é que às vezes uma questãozinha que a gente erra, mas das 3, vocês acertaram 2. Mas umazinha aqui tira o ponto. Olha só. Vejamos, uma próxima. Pode? Aqui, ó, tem microfone ligado aí. Pergunta 5. O sangue consiste em células e um componente extracelular cujo volume supera o das células. O volume total de sangue em adultos normais é de cerca de 6 litros, o que corresponde a cerca de 7 a 8% do peso corporal total. Isso aqui foi retirado do livro de Histologia de Ross e Paulina. Bem, em relação aos elementos figurados do sangue, associe a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Esse aqui é legal, eu vou fazer com vocês. Vocês vão me dar a resposta. Pensem aqui. Deixa eu até pegar o preto. Eu vou pegar a caneta. Pensem aqui, eu vou dar a vocês um tempo.
tá? Para vocês poderem me dar resposta e eu vou fazer a ligação aqui bonitinho. Olhem só, pensem que vocês vão me dar resposta. Na verdade, eu pego o vermelho. Olhem só. Vou ler aqui para vocês irem acompanhando. Qual é aquela célula que corresponde a cerca de 2 a 4% dos leucócitos e que atuam defendendo o corpo, agindo nos processos alérgicos? Pensem, eu vou destacar aquilo que às vezes ajuda vocês a lembrar, tá? Qual que é aquele leucócito com núcleo volumoso, formato irregular, encontrados extremamente em pequena frequência, né? Até como ajudar vocês a lembrarem. Essa célula daqui é aquela célula granulosa que tem um núcleo muito volumoso, sim. Mas o núcleo fica em segundo plano, porque na frente tem muitos grânulos, tá? Só para vocês vocês recordarem. Qual que é aquele leucócito que eu falei com vocês que a gente olha o esfregaço, vira e mexe, o aluno pergunta, aí você fala, é fulano, é tal célula. Por quê? Porque ele é observado em uma quantidade muito grande, tá? Então, é o leucócito observado em maior proporção. Ele atua na fagocitose e só para ajudá-los a recordar também, ele é aquele leucócito que apresenta de 2 a 5 lóbulos. E, finalmente, são aqueles leucócitos que correspondem de 20 a 30%, né? Sendo as principais células responsáveis pelo sistema imunitário, justamente porque produzem anticorpos. E eu dei spoiler para todas as questões. Então, agora vamos ver o que vocês marcariam? Vamos ver aqui. Eu acredito que a D é linfócito. Que o quê? Perdão? Que? A D é linfócito. A D é Eu acredito. Tá. Deixa eu só ver aqui que eu não acompanhei quem falou. Quem falou? Poliane. Poliane, tá certinho, tá, Poliane? Eu até vou fazer a ligação aqui, ó, porque tá certinho sempre. Por quê? A letra C. A letra C. É quem, perdão? A letra C é o quê? Neutrófilos. Neutrófilos. Isso mesmo. Quem falou? Patrícia. Patrícia, tá certinho, Patrícia. Os neutrófilos são células que são observadas em maior proporção, né? Elas realizam fagocitose, são as primeiras células que chegam na hora de qualquer agravo ao nosso tecido, tá? E como eu falei com vocês, tem de 2 a 5 lóbulos, que não foi dito aqui, mas é uma característica que ajuda vocês a lembrarem. Bem, qual que é essa daqui? Acho que B é basófilo. A B seria basófilo? Ó, a B seria basófilo? Sim, a B seria basófilo, que é aquela célula granulócita, tá? Com núcleo grande, irregular, volumoso, observada em pequena quantidade realmente no sangue. E como eu falei com vocês, é aquela célula que apresenta o núcleo em segundo plano, porque o basófilo é aquele que é cheio de granulozinhos, que a gente tem na foto, só vê quase que granulozinhos e o núcleo mesmo fica escondidinho lá. E por último, mas eu ouvi, porque na hora que falaram do B, falaram do A também, e quem tinha falado tinha acertado, só não consegui identificar quem falou, que o A, de fato, é aquela célula que atua agindo muito nos processos alérgicos, também nos processos, por exemplo, onde eu tenho algum grau de parasitemia, né? Algum parasito, são os eosinófilos. Então, aqui vocês fizeram, todos vocês, né? Fizeram a correlação certinha, é isso mesmo. E o que eu indico é justamente isso. Tem uns que a gente tem mais certeza, aí a gente vai marcando, e igual aqui eu dei vocês algumas indicações, porque às vezes a gente não lembra de todas as características, tem umas que ficam mais fáceis para a gente lembrar, né? Mas acertaram direitinho. Alguém queria falar alguma coisa ou foi impressão minha? Eu, Beatriz. Beatriz, diga, Beatriz.
Eu fiquei com um pouco de dúvida, Em porque quê? eu lembro que eu dei uma lida e tava falando assim que os basófilos, eles também atuavam na vasodilatação nas alergias. Eu fiquei um pouco Uhum. confusa. Serviu para você de pegadinha, né? A, Serviu. a questão é o seguinte, Beatriz, processos alérgicos, ele não envolve exclusivamente um único tipo celular, não. Então, os basófilos, eles colaboram sim na vasodilatação, em vários processos, inclusive nos alérgicos. Mas, aqui as demais outras características nos ajuda a distinguir e sem erro. Por exemplo, realmente os basófilos eles apresentam essa característica do núcleo volumoso, irregular, observada em pequena frequência. Ele, aqui no caso, os eosinófilos, eles, né, até em termos de proporção que foi dada, porque eu não gosto necessariamente só agir em termos de proporção, porque às vezes a gente, é mais fácil a gente imaginar um que tem muito, mas 0,1 a 2, às vezes a gente possa às vezes ter uma certa característica de dúvida, mas ele ajuda, e é mesmo porque, às vezes a gente observa isso em algumas provas, por isso que eu coloco para vocês, né? Mas aqui, além do basófilo também poder atuar em processos alérgicos, nós temos os eosinófilos, que realmente também participam, não só, inclusive, como eu falei também, características de parasitemia, e também estejam associados em termos de proporção, tá bom? Então, mas essa sua dúvida é pertinente no sentido de que, olha, a gente tem que ter cuidado, porque, de fato, na hora que eu tenho uma situação específica, não significa que eu vou ter só a atuação de um único tipo celular, né? Às vezes, aquela situação é mais específica de um tipo de celular, mas não significa que é só ela. E aí acaba, às vezes, se vindo como pegadinha, como foi o caso aí para você, tá bom? Que aí a gente tem que tirar a dúvida no outro contexto, ou seja, pelas outras referências que foram ditas para a gente, tá bom? Bem, podemos passar para um próximo? Ok? São 6. Olhem só. Os órgãos linfóides são um conjunto de órgãos em que as células predominantes são os linfócitos. Ponto. Estão, portanto, relacionados com a defesa do organismo contra moléculas e contra organismos cujas moléculas são consideradas pelo nosso corpo como estranhas. As opções abaixo identificam órgãos linfóides secundários, exceto. Bem, antes de vocês responderem, eu quero só lembrar-vos o seguinte, que nós temos órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários, tá? Os primários são aqueles que vão ajudar a produzir as células, os linfócitos. E os secundários são aqueles em que os linfócitos vão ter a oportunidade de aumentar, de ter o processo de maturação e de replicação, ou seja, aumentar a quantidade deles. Tá bom? Então, aqui, o autor nos coloca o seguinte: aqui são listados, dos 5, 4 deles são órgãos linfóides secundários. Tem apenas um que é primário. Qual que é ele? Pensem aí que a gente já vai responder. A medula óssea. É medula óssea mesmo. Medula óssea, letra B. Isso, muito bem. Ah, eu marquei preto, eu quero o amarelo. Medula óssea, letra B. Por quê? Medula óssea, juntamente com o timo, né? Eles são órgãos linfóides primários, tá? Locais de formação dos linfócitos. E os demais, o linfonodo, o baço, e vale a observação aqui só para recordar vocês, tá? A tonsila e a placa de Peyer, eles formam, não sei se vocês se recordam que a gente viu semana passada, o que a gente chama de malte, tá? Que é, aqui até deixa eu escrever, senão, aqui se não prestar atenção que eu vou escrever, ainda mais escrevendo com esse curso aqui, ó, isso, me falta coordenação motora. O que é malte? Tecido linfóide associado às mucosas, né? Que são aqueles ambientes de tecido úmido.
Então, nós temos tanto as tonsilas palatinas ou faringianas e as placas de Payer. As placas de Payer são aqueles nódulos, né, acúmulos de linfócitos observados no epitélio, no tecido do intestino delgado. Só para vocês recordarem, isso foi da nossa aula passada, tá bom? Então, de fato, vocês acertaram bonitinho. Deixa eu, inclusive, pegar a borracha aqui, ó, para depois vocês não acharem, não terem dúvida em relação ao que está marcado, qual que é a resposta correta, tá bom? Então, aqui, B de bola, certinho, parabéns. Ciene, Oi, diga. a internet caiu, sumi. Oh, meu Deus. Não, Nem vi se você me aqui fez alguma pergunta, alguma coisa, mas eu entendi é a o que você falou. Beatriz. Não, tá, Isso. Beatriz. Aqui eu expliquei, porque na verdade eu destrinchei as opções, mas só como resposta é B de bola, que é a medula óssea de fato. A medula óssea, juntamente com o timo, é um órgão linfóide primário, tá bom? Foi isso. Próxima pergunta, então, pergunta 7. O sistema imunológico é dividido em 2 grandes ramos: o sistema inato e o sistema adaptativo, tá? Lembrando que o sistema adaptativo é a mesma coisa que resposta imune específica, né? Enfim. O sistema inato caracteriza-se por responder aos estímulos de maneira não específica. O sistema imune adaptativo caracteriza-se por responder ao antígeno. Lembra que a gente falou que antígeno é corpo estranho, né? De modo específico, apresentando memória. O primeiro é composto por células, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e células natural killer, e por fatores solúveis, como sistemas de complemento, proteínas da fase aguda e enzimas. O segundo é composto por células, que são os linfócitos T e linfócitos B, e por fatores humorais. Fatores humorais, gente, significa anticorpos, tá? Que são as imunoglobulinas. Essa divisão é didática e elementos do sistema inato podem agir como efetores do sistema adaptativo. Isso aqui foi retirado, tá? Do artigo falando sobre as influências do exercício na resposta imune. Bem, de associação, tá? Ainda sobre as células do sistema imune, relacione a primeira com a segunda coluna e depois marque a alternativa. Mas, na verdade, nem deu alternativa, não. E aqui, como, inclusive, alterou a formatação, vou fazer igual anteriormente, vou fazer a ligação, tá bom? Pensem aí um pouquinho. Acho que fica super fácil para vocês, né? Quem que produz anticorpo? Quais são as células precursoras de macrófagos? Enfim, pensem aí um minutinho que vocês já vão me dar a resposta. Pensem para todo mundo poder acompanhar. Linfócitos B. Só um minutinho, deixa todo mundo pensar que a gente já vou falar. Só um minutinho, por favor. Vai para todo mundo. Ok, quem que estava aí falando linfócitos B, pode falar agora. Os linfócitos B, eles são o quê? Pode falar. Produtores de anticorpos. Isso. Os linfócitos B são produtores de anticorpos, certinho. Neutrófilos. Neutrófilos. Fagocitam as células fagocitárias, quer dizer. Células fagocitárias. Vejamos aqui, células fagocitárias. Ok. Células que realizam fagocitose, sim, elas são fagocitárias. Elas chegam, né, e literalmente ajudam a limpar aquele ambiente ali, tá certinho? Ela não é a única não, mas ela é fagocitária. Quem mais? Células apresentadoras de antígenos, ela é a letra E. Isso. Células apresentadoras de antígenos são aquelas que vão capturar os micro-organismos e outros antígenos apresentando-nos aos linfócitos. As apresentadoras apresentam, tá certinho. Quem mais?
Esse daqui é engraçado, vocês gostam de esquecer dele? Quem que é o precursor dos macrófagos? Oi, gente. Então, vejamos. Esse é o que vocês mais... Células. Isso! Monócitos. E o tadinho do eosinófilo aqui, ó, na questão anterior até falei com vocês que além da alergia, os eosinófilos também atuavam em doenças parasitárias. Olhem, o eosinófilo, ele atua, né, ele possui grânulos, tá? E que contém enzimas, são enzimas digestivas e que são danosas à parede dos parasitas. Então, olhem, vejamos. Neutrófilos são células fagocitárias. Eosinófilos são granulócitos sanguíneos que contêm enzimas e são danosas a paredes celulares dos parasitas. As células apresentadoras de antígenos são células que capturam micro-organismos e outros antígenos e apresentam aos linfócitos. Os linfócitos B são células produtoras de anticorpos. E os monócitos são os precursores dos macrófagos. Só para vocês lembrarem dele, tadinho, essa é uma célula às vezes muito esquecida por vocês. Monócitos, vocês fizeram aquele desenho do quadro de sangue, onde ele apresenta duas opções de núcleo, ou o núcleo em formato de rim, ou o núcleo em formato de ferradura, né? Com um ambiente de citoplasma mais claro, porque ele é considerado agranulócito, tá? Mas vocês fizeram certinho, e é isso mesmo. A gente primeiro vai marcando aqueles que a gente tem mais certeza e, eventualmente, vai deixando que uma hora a gente acaba acertando tudo, tá? É isso mesmo. Certinho, parabéns. Próxima pergunta. Bem, a metaplasia, deixa eu tirar aqui que aí eu vou o apontador. A metaplasia ocorre geralmente por uma irritação local, por exemplo, nas vias respiratórias. Ocorre quando acontece uma irritação crônica causada pelo fumo, o seu epitélio pseudoestratificado ciliado se transforma em epitélio escamoso. Aqui vem de encontro com o início da nossa aula de hoje, né? Quando eu apresentei vocês o caso clínico da metaplasia de esôfago, né? Que é uma alteração de uma célula em outra. Dessa forma, qual das alternativas abaixo está correta a descrição de metaplasia? Vou deixar vocês pensem que vocês vão me falar a resposta. Bem, eu acabei falando, né? Professora, Diga! a senhora poderia voltar no enunciado, por favor? Na verdade, é o João, né? João, Isso. eu te pergunto, o que é metaplasia? Tá? Ah, tá. Na verdade é isso. Uhum. O que é metaplasia? Aí você vai me dar a opção de pergunta aqui, de resposta. Ah, tá. O que é metaplasia? É uma replicação e diferenciação celular? É a transformação de uma célula ou tecido em outro com características diferentes? Enfim, o que é? Qual a opção que melhor define metaplasia? Letra B. B. Esse daqui eu entendo certinho, né? Marca texto. B de bola, transformação de uma célula ou tecido em outro com características diferentes. Isso mesmo, tá? Aqui a gente já falou muito sobre isso hoje, né? Inclusive, eu acabei dando spoiler ali, falando antes o que era. Isso mesmo, B de bola, tá? Pergunta 9. A morte das células é um fenômeno comum durante o desenvolvimento embrionário, necessário para remover tecidos provisórios, eliminar células supérfluas, originar ductos, formar orifícios. Também ocorrem mortes celulares durante a vida pós-natal, quando o organismo necessita remodelar tecidos ou remover células danificadas, desnecessárias, redundantes, envelhecidas ou perigosas para a saúde, como são as células infectadas e as células tumorais. Bem, abaixo se referem à morte celular. Analise se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. E depois eu falo para depois marcar, mas vocês vão só me falar se elas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês me responderem.
Bem, então vamos fazer aqui juntos. Deixa eu pegar Olha, aqui. Ah, Eu a acho D diga. vai ser que verdadeira e Não, é calma, também. espera aí. Espera só um minutinho. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Bem, Arthur, não é? Isso. Isso, Arthur. Qual que você falou que é verdadeira? D é D e é. Então vamos logo de início, vem cá. Vamos fazer juntos. A lesão celular pode ocorrer por motivos endógenos e ou exógenos. Verdade. verdadeira. Verdadeiro, sim, eu acho verdadeiro. verdadeiro. Hoje, inclusive, eu usei essa expressão. Eu falei com vocês aqui hoje, na hora que eu introduzi um assunto lá. Então, verdadeiro. Agentes infecciosos, eu também falei isso. São exemplos exógenos que provocam lesão? Sim. Exógeno é externo, Verdadeiro. sim. Até dei um exemplo, olha, agora a gente está dentro de casa para evitar que um agente infeccioso, que um vírus, possa entrar no meu organismo, né? Então, são externos, tá certíssimo, vê? A lesão celular ocorre quando os estímulos nocivos extrapolam a capacidade adaptativa e de manutenção do equilíbrio da célula. Verdade também. Verdade também. Assim como, e é por isso até que eu coloquei, porque o Arthur falou, tá certinho. Olhem só, lesão celular pode ser reversível e irreversível, é verdadeiro. E a lesão irreversível, ela causa morte celular, também é verdadeira. Na verdade, eu quis aqui, gente, reafirmar com vocês conceitos corretos, tá? Esse foi o principal objetivo, assim, fixar com vocês. Então, por isso até que ficou tudo verdadeiro, vale, mas é também para a gente também guardar conceitos corretos, tá bom? Então, tudo verdadeiro. Questão 10. A hematopoese inicia-se com uma célula-tronco pluripotente, que tanto pode renovar-se, né, ou seja, formar novas células-tronco pluripotentes, como também dar origem a distintas linhagens celulares. Essas células são capazes de repovoar o organismo cujas células-tronco tenham sido eliminadas por irradiação ou quimioterapia letais. As células-tronco pluripotentes estão localizadas. Pensem aí e vocês vão me falar. Facinho também, de alguma forma a gente já falou isso hoje. Deixa eu pegar aqui o marcador. Qual letra vocês marcariam? Letra C, na medula óssea vermelha. Muito bem, Lara. É Lara mesmo, não é? Tô indo pela voz? Isso, sou eu. Isso. Na medula óssea vermelha. Tá certinho, tá bom? Que na Orgulho. verdade, olhem só. Mas tá vendo como que é bom quando vocês participam? Até vocês conseguem interagir entre vocês. Por isso que é bom. Olha só. A hematopoese é o local de formação de células do sangue. E nós vimos que a medula óssea vermelha é o local máximo de produção de células do sangue, né? Então, ali é o local onde eu vou ter essas células tronco pluripotentes. Então, é isso mesmo, tá certinho, medula óssea vermelha. Pergunta 11. Ao falar sobre o sistema imunológico, muitas pessoas lembram-se apenas da defesa por meio da produção dos anticorpos. Entretanto, algumas células, como os macrófagos, são capazes de englobar e digerir organismos invasores. É um processo conhecido por... Hoje a gente já falou sobre isso aqui. Vejam só que letra vocês marcariam. D. 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 D de dado. Isso, Fagocitose. Fagocitose. Exatamente. Tá? Não vou nem falar muito aqui, não, porque eu vou ter oportunidade no próximo slide de mostrar uma coisinha e completar isso daqui, tá bom? Não vou falar muito, não, só dou resposta para a próxima pergunta. Vou passar para a próxima, mas depois eu vou recordar todo mundo o que vem a ser essa fagocitose bonitinho aqui. Vocês vão entender. Vou para a próxima,
mas a gente vai completar ainda essa resposta. 12. No esquema a seguir, estão representadas em 1, que é essa daqui, e em 2, esse outro desenho, as propriedades dos leucócitos, denominadas respectivamente. Aqui está acontecendo o quê? E aqui está acontecendo o quê? Pensem e me deem a resposta. Tá fácil. A letra E? Pensa direitinho. Letra D? Olha só. Aqui, ó, aquele processo onde a gente tem os leucócitos, né? Eles têm a capacidade de sair entre as células que compõem o epitélio vascular. Então, esse processo ele é chamado de diapedese. Só um minutinho, gente. Esse processo ele é denominado de diapedese, tá? Então, é a capacidade que o leucócito tem de sair do ambiente vascular, né? Então, é diapedese. E aqui, ó, é uma célula englobando uma partícula. Eu até não falei muito anteriormente, não, porque esse desenho é isso daqui, ó. Está realizando fagocitose. É quando células, como os macrófagos, têm a capacidade de englobar e digerir organismos invasores. Então, o que o autor... Oh, perdão. O que o autor está mostrando aqui para a gente é o seguinte. Nesse desenho, isso daqui, ó, é quando a gente fala que a célula emitiu o quê? Pseudópodos, né? Ele está englobando uma partícula. Então, ele está realizando aqui fagocitose. Então, de fato, os leucócitos, né, ou seja, células de defesa, elas têm a capacidade de realizar essa ação, que é denominada de diapedese, e essa ação, que é denominada de fagocitose. Então, aqui nessa questão, ela é D de dado, diapedese e fagocitose, tá bom? Na questão 11... eu falei, eu nem vou falar muito não, porque eu vou aproveitar a imagem anterior, a imagem que vai aparecer, que era essa imagem daqui, que é literalmente a realização de fagocitose, tá bom? Ok? Então, próxima. A gente tá acabando, tá, gente? Eu só coloquei aqui para ilustrar e lembrar vocês. É uma imagem que tá lá na minha aula, só para vocês recordarem. Quando, por exemplo, tem uma invasão, né, tecidual, onde eu tenho a liberação de citocinas, histamina, prostaglandina, tem todo aqui um constituinte químico que vai ser liberado, eu tenho aqui a demonstração de que os leucócitos podem sair aqui, ó, através entre as células que compõem o ambiente vascular, por um processo denominado de diapedese, tá? Eu coloquei essa imagem só para vocês recordarem, porque a gente já viu, e vocês conseguirem recordar em relação ao que a gente falou lá no início, tá? Fazer associação. Pergunta 13. Classicamente, existem alguns fenômenos básicos comuns a qualquer tipo de inflamação e que dependem do agente inflamatório. Essas fases caracterizam a inflamação do tipo aguda. Apesar de descritos de forma separada, essas fases acontecem como processo único e concomitante, o que caracteriza a inflamação como processo dinâmico. Cite os sinais cardinais da inflamação, escolha um deles e explique-o. Hoje nós já falamos aqui, eu nem vou estender muito disso não, porque nós já até citamos, eu já até falei com vocês. Eu coloquei a imagem só para vocês recordar. Existem os 5 pilares do processo inflamatório, que é o calor, que seria a febre, o aumento da temperatura, o rubor, que é a vermelhidão, o edema, também denominado de inchaço, né? A sensação dolorosa e a perda de função, tá? Então, esses são os 5 pilares clássicos que nós denominamos sinais cardinais da inflamação, tá? E isso daqui clássico em processo inflamatório. Aqui. Ó, tem microfone ligado aí.
14ª tá acabando. Tá, gente? Eu vou só passar a 14ª e 15ª com vocês, pra gente não deixar de falar nada, que eu acho que vale a pena. O sistema imune inato consiste em muitos tipos celulares e moléculas solúveis nos tecidos e no sangue que constantemente previnem micro-organismos de entrarem e estabelecer infecções. Se os micro-organismos se estabelecerem, as respostas imunes inatas fornecem a defesa inicial, antes que as respostas imunes adaptativas ou específicas, possam se desenvolver. Isso aqui foi retirado do livro de imunologia, que é o livro do Abbas, tá? Bem, em relação ao sistema imune, podemos afirmar. Então, qual que é dessas afirmativas aqui que está correta? Prestem atenção aí para vocês me falarem. Vejamos. Eu vou fazer junto com vocês. Vermelho. Ah, não. Eu quero a caneta. A resposta imune inata, ela também é conhecida como resposta imune específica? Sim ou não? Específico? Não, né? Não, né? A resposta imune específica é a resposta imune adaptativa. Então, aqui, ó, a gente já acha um erro. Então, isso daqui está errado. E eu tenho que pegar a afirmativa correta. B. Para a resposta imune inata, não é preciso contato prévio com o patógeno para que a resposta se inicie. Não. Pensa direitinho. Eu acho que é verdade. Olha só, vou pegar o não, é desenho. verdade, porque pra... É verdade, olha só. Aqui, eu tive uma agressão. Independente dessa agressão, quem vai chegar aqui, ó, essas células de defesa vão chegar, quer seja um fiapo de madeira, um perfuro cortante, ou eu que caí e machuquei meu tecido, ou seja, essa resposta imune inata, que é aquela que eu tenho, ela não precisa de contato prévio. Ela não é específica. E ela não precisa de ter memória, porque um dia ele caiu, teve um fiapo de madeira, eu respondi assim, não. Qualquer que seja agressão, isso daqui vai ser padrão. Isso daqui vai ser sempre a mesma coisa. Posso até não ser tão eficiente, mas a resposta imune inata, ela não precisa de contato prévio. Contato prévio, por exemplo, na resposta imune humoral, que, por exemplo, quando eu vacino, qual que é o princípio de vacinar? Eu fui, vacinei, então estou buscando o meu organismo para que ele possa ser apresentado aquele antígeno, quer seja o vírus, enfim, em relação àquilo que eu me vacinei, para que depois, na hora que ele entrar de fato em contato com o que possa me causar doença, ele já reconheça. Então, essa questão de contato prévio aqui, ó, ela é característica de uma resposta imune específica ou adaptativa. Então, aqui a gente já conseguiu encontrar a nossa resposta, que é a letra B de bola, tá bom? O restante, então, tá tudo errado. Quando ficamos gripados, a primeira resposta de defesa do organismo ocorre a partir de uma resposta imune adaptativa? Não. Sempre eu tenho primeiro uma resposta imune inata para depois ter uma resposta imune adaptativa. Quando a agressão do tecido causada pelo antígeno ultrapassar os 5 dias, podemos dizer que a resposta inata foi eficiente? Não, eu estou falando que essa agressão ela está durando mais tempo, então não tem nada de eficiente. A resposta imune humoral ou resposta imune mediada por anticorpos é um tipo de resposta imune inata? Não. Resposta imune humoral é um tipo de resposta imune específica. Então, também está errada. Então, de fato, aqui a única afirmativa correta é a letra B de bola. A 15ª, quer perguntar alguma coisa, Daiane? Não. É que essa aí, se fosse, eu ia ter errado mesmo. Eita, então, tá. Por isso que é bom trabalhar. É bom vocês verem, porque aí a gente trabalha também o raciocínio, a possibilidade, né? Não, é bom, eu acho que é válido pra gente fazer essas coisas. 15ª pergunta e a última, tá, gente?
A resposta imune tem papel fundamental na defesa contra agentes infecciosos e se constitui no principal impedimento para a ocorrência de infecções disseminadas, habitualmente associadas com alto índice de mortalidade. É também conhecido o fato de que, para a quase totalidade das doenças infecciosas, o número de indivíduos expostos à infecção é bem superior ao dos que apresentam doença, indicando que a maioria das pessoas tem condições de destruir esses micro-organismos e impedir a progressão da infecção. Ok. A única propriedade que não se refere à resposta imune adaptativa, que vocês já me falaram que é aquela resposta imune específica, resposta imune associada à produção de anticorpos. Olhem só, pensem bem. Vamos raciocinar juntos. A resposta imune mediada por anticorpos, ela ocorre nela diversidade? Sim. Tanto é que eu tenho que vacinar. Por exemplo, eu me vacino para um micro-organismo específico. O que eu vacinei para a vacina da gripe, não para H1N1, por exemplo, e para o vírus da influenza, não serve, por exemplo, para o Covid-19. Então, existe uma diversidade, sim, e existe uma especificidade, sim. Tá certo, né? Existe. E memória também, exatamente. Existe memória. Tanto é que, por quê? Eu me vacinei hoje e eu espero que daqui 1 mês, 2 meses, a gente até vacinou antes, né? Do que do período em si, da época mais crítica de frio, de inverno, que a gente mais gripa. Por quê? Porque eu quero que essas minhas células guardem na memória e reconheçam caso eu venha precisar. Então, precisa ter uma situação de memória. Existe o envolvimento dos linfócitos B. Por quê? Nós vimos que os linfócitos B são produtores de anticorpos. E anticorpos têm a ver com a resposta adaptativa. A única questão que, de fato, não se refere a uma resposta adaptativa, humoral, é a resposta ser lenta. Porque o que eu quero é justamente eficiência na resposta. Então, ela acaba sendo uma resposta, a resposta mediada por anticorpos, eu estou dando ali uma resposta mais ativa, né? Mais efetiva. Eu quero justamente me proteger e fazer com que ali aquele processo venha a ser, né, resolvido da melhor maneira possível, de uma maneira mais eficiente e mais rápida possível, tá? Então, aí, aqui a resposta é dedidado também, tá? E aqui eu já falei, só quero recordar a vocês, semana que vem, quarta-feira que vem, eu vou dar atividade, que é um caso clínico, para vocês poderem fazer de uma maneira manuscrita e me enviar por e-mail, tá bom? Vocês vão fazer eu vou aplicar isso na quarta, vocês têm até a quarta, quinta, sexta, para poder me entregar. Diga, quem que ia perguntar alguma coisa? Pode falar. Tá, eu vi em uma questão aí, a pinocitose. O que é isso? Eu não lembro. Pinocitose? Tá, Dayana. É o seguinte. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas. Isso daqui, ó. Isso. Uhum. Isso daqui é o englobamento, ou seja, fagocitose é quando a célula, ela fagocita, ou seja, ela vai englobar uma partícula sólida. Que possa ser qualquer outra estrutura, uma bactéria, enfim. Pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. Tá? É quando a célula possa englobar mais partículas líquidas. Então, é essa palavrinha aí que você não reconheceu, tá bom? Obrigada. De nada, Daiane. Então, como eu falei com vocês, semana que vem, então, não deixem de ficar atentos à atividade que vou postar tanto no AVA, como vou enviar para o WhatsApp para os representantes de turma, para eles fazerem a gentileza de disparar, e se comprometer com a entrega até 2 dias, né, desse disparo.
tá? Atividade manuscrita, individual e me enviar por e-mail, tá certo? E semana que vem estarei, nesse horário da nossa aula, disponível justamente para poder tirar dúvidas relacionadas ao caso clínico, tá bom? Bem, no mais, um beijão para vocês, uma boa manhã, tá? Espero que tenha servido aí para vocês recordarem um pouquinho. É lógico que é impossível a gente falar sobre a matéria como um todo, né? Mas o que eu quero é consolidar com vocês conceitos importantes para a gente caminhar depois na segunda etapa de uma maneira mais tranquila e que vocês possam lembrar, né, sobre a nossa matéria, tá bom? Ô, Lu, Diga, Lara. deixa eu te perguntar. Já que você falou que vai ser disponível esse material no dia 22 e que no próprio dia 22 você vai estar de manhã tirando dúvida, então vai ser fornecido no mesmo horário da aula? Sim, eu vou ver se antes, um pouquinho antes, é porque a gente tem que disponibilizar o material no período do dia 22 ao dia 28, né? Que cai justamente o primeiro dia do nosso encontro aqui. Logo, um pouquinho antes de começar a aula, eu já coloco no Ava e já mando também para o WhatsApp, tá bom? Mas aqui também, no momento da aula, também eu já coloco para vocês. Tá bom. Tá certo? Que aí Obrigada. Aí vocês podem fazer de nada, Lara. Vocês podem fazer com calma, fazer bem feito, né? E depois para mim encaminhar e entregar. Tá certo? Mais alguma pergunta? Gente, obrigada pela manhã. Deus os abençoe. Saúde a todos, tá? Amém. Você também. Fiquem com Deus, se cuidem. Daiane, beijão para vocês. Alessandra, Arthur, Beatriz Luz, Cássia, Daniele, Débora, Emanuele, Fabiane Frade, Gabriela Braga, Glenda, Igor, João Victor Faria, João Victor Freitas, a Lara, Leandro, Lívia, Lucas, Marcelo Assis, Marcos Arthur, Melina, Patrícia Flaviana, Poliane, Priscila Monteiro, Stephanie, Vitória. Gente, todos vocês, fiquem com Deus. Um resto de semana abençoado, viu? E aos meus meninos de primeiro período, encontro com vocês sexta-feira, tá certo? Beijão para vocês. Fiquem com Deus todos. E estudem, tá bom? Beijão. Dê um beijo para os colegas de vocês que estão sumidos. Falei que estou com saudades. Beijão, gente. Ok, beijo. Fica com Deus. Tchau, meus meninos de primeiros. Até sexta. Sexta-feira a gente vai poder falar que sextou. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.